diante. Isto, vamos então começando com oração, nos apresentando diante do Senhor nosso Deus. Pai amado, Pai querido, louvamos o teu nome, agradecidos por esta rica e preciosa oportunidade. Muito, muito, muito obrigado. Com lutas, com dificuldades, com muito sacrifício, estamos aqui. Muitos passaram um dia bem difícil, bem apertadinho, bem cansativo, mas aqui se sacrificaram, se esforçaram muito e estão aqui, ó Deus. Por isso, louvamos o esforço que cada um aqui colocou. Toda honra, toda glória damos a Ti, ó Senhor Deus. Abençoa esta última aula da matéria de soteriologia, abençoa a prova, abençoa os alunos que não puderam vir, ajuda-os, dá vitória nos seus problemas e questões pessoais, de trabalho, de família. Meu Deus, muito obrigado por esta turma da Strong Tower Church. Apesar das adversidades, aqui estamos. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado os senhores. Conseguiremos vencer, chegar na linha de reta final, e iremos todos juntos até aqui. O Senhor nos ajudou. Obrigado, oramos a Ti, colocando tudo aos Teus cuidados, agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Ok, deixa eu ver aqui, perfeito, maravilha. Deixa eu dar uns rápidos avisos, bem rapidinho, para a gente ganhar tempo, tanto na finalização da matéria, como dar o tempo de 5 minutos, né, de break, para então passarmos para a prova. Próxima semana, dia 17, próxima quinta-feira, continuamos no online. Entende? Até porque eu ainda não tive oportunidade, devido a muita correria, né, de conversar com o pastor Maurício. Mas deixa eu já fazer uma pergunta a vocês. Quantos de vocês, pelo menos os que estão aqui, vamos esperar pastor Jurandir, nós temos hoje um tempinho, né? Um tempinho, porque vai ser curtinha a nossa aula. Pastor Jurandir Alves, a autoridade recebendo, né? Fazendo continência para a autoridade. Esse aqui é autoridade, isso aqui não. Agora, esse ali, sim, olha lá, esse que é autoridade. Por isso, ó, faço continência, se eu pudesse me curvar, eu faria, né? Mas aqui na tela fica estranho eu me curvar, me curva desaparece. Pastor Jurandir, estamos aqui, né, para fazer uma consulta com os alunos, né? Claro, e o senhor é uma pessoa de peso na ausência do pastor Maurício, né, que por A e B circunstâncias não tem podido estar conosco. Está chegando o Damian, deixa chegar o Damian, e aí nós fechamos um pouquinho o quórum. Só para a gente uma pequena enquete, acredito que não vai ser algo complicado nessa enquete, e já tenho até uma ideia da resposta dessa enquete. Damian, me escutas? E ainda de vermelho, né? Em homenagem ao River Plate. Rapaz, o homem é perigoso. De vermelho, em homenagem. Se fosse azul, igual o William, Boca Juniors. Mas ele está homenageando o River Plate. River Se Plate. fosse verde, seria o Palmeiras, né? Alegrando o coração do pastor Jurandir. Se fosse preto e branco, seria o Corinthians, alegrando a mim. Mas vamos mudar o assunto de futebol e vou voltar para a escola. Você pode descontrair, gente. Meus irmãos, eu acredito que vocês se lembram que na aula passada, já estamos gravando, né? Hoje é a quinta e a última aula da matéria de soteriologia, essa é a turma do curso básico em teologia, Strong Tower Church, quinta e última aula da matéria de soteriologia. Perfeito. Bom, vocês se lembram que na última aula eu já lancei no ar uma ideia. Eu penso que essa ideia vai ser emplacada, não vai ser complicado. Nós estávamos esperando alguma alteração para voltarmos ao presencial, mas eu faço aqui uma sincera pergunta. Quantos de vocês já se encontram bastante adaptados no formato online, a ponto de, pergunto eu, manteríamos ainda o formato online, ou vocês dariam preferência na próxima matéria voltarmos ao formato presencial? Vamos lá.
Quantos aqui votariam por nos mantermos no formato online? Vamos lá. Pastor Jurandir, Evaldo, Marcos, eu acho que empatou. Vamos lá. O Orsino não se manifestou, né? Porque ele tem que abrir o áudio, porque o vídeo dele eu não consigo ter em mente. Vamos lá. Quantos se manifestam em manter o online? Manter. 1, 2, 3, 4. Orsino, qual o teu voto? Porque nós não estamos vendo. Sim, perfeito. Então, 5-3. A Sarielice não se manifestou. Eu prefiro presencial. 5-4. 5-4. Ok. Eu prefiro me abster, se não se importam. Os dois modos, para mim, têm seus Os prós dois e modos. contras. Vamos Qualquer um, para então. mim, é bem interessante. O que ficou então em 5-4, ou seja, 5 se manifestaram por manter e 4 por voltar ao presencial. Vamos fazer o seguinte, para ser bem mais equilibrado a coisa, que eu não quero que essa decisão fique de uma forma como imposta, não é como foi feito um acordo desde o princípio, um acordo com todos, certo? E nem todos estão aqui. Vamos manter pelo menos esta matéria a mais, a matéria de evangelismo e missões no online. E vamos esperar com que a maioria do grupo esteja reunida com a pessoa do pastor Maurício e da sua digníssima esposa, porque eu estou ciente que eles vão voltar na próxima matéria, certo? E aí, então, tomaremos uma decisão final, não para esta matéria que vamos começar na quinta, mas para a próxima, se ainda continuaríamos no online ou voltaríamos para o presencial. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? É só para a gente ganhar tempo em ter os demais outros de regresso, entende? Por exemplo, hoje não vão estar aqui o Josevaldo, já foi avisado, não vai estar o Marco Aurélio, não vai estar o pastor Elias, não está o pastor Maurício, a esposa, que eu sei que eles vão voltar para a próxima matéria. Rodrigo não está, Rodrigo já fez contato comigo, está com algumas dificuldades. Então, praticamente a metade da turma não estaria presente. Então, não seria justo, entende? Tomarmos uma decisão assim de forma unilateral. Temporariamente, se vocês tiverem a suficiente paciência, manteríamos esta matéria, a nova matéria que vamos entrar na próxima quinta, e aí, então, depois da próxima, aí teremos uma decisão final. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Isto. Eu, na Respeito, verdade, obviamente, né? pastor, Como? Sim, irmão Alcino. Fale um na pouquinho mais verdade, alto. por mim, presencial, para mim, eu prefiro. Mas se a Perfeito. maioria optar por seguir online, de acordo, mas a minha preferência inicial seria presencial. Vamos aguardar, como já sugeri, que o grupo esteja reunido na sua totalidade, né? Isso aqui é Sim. somente uma enquete, e diante dessa enquete a gente vai procurar, então, pelo menos, por uma questão de conforto, não é? Vamos assim dizer, manter esta matéria. A próxima, sim, aí teremos uma decisão final. Pastor Jurandir, tem uma participação, por favor? Ele levantou a mão. Pastor, de fato, o curso ele foi concebido presencial, mas a gente sabe que em função dessa lei foi feito então esse arranjo temporário para presencial. E eu acho que é justo que, por enquanto, a gente não sabe nada se essa lei, o que está acontecendo. Exato. A nossa expectativa e esperança é que, de fato, continue dia sim e se apague. Mas eu acho que é de bom tom, sim, nós ficarmos, acho que mais um livro por uma questão de prudência e não de gosto. Mas eu prefiro presencial, mas eu entendo que nesse momento também ainda não é tempo da gente tomar uma ação de volta, sendo que as coisas ainda estão acontecendo, né? Assim, entre aspas. Estão acontecendo e não há ainda uma definição muito clara. Está havendo retenções, eu não sei na área de vocês. Aqui em Orlando eu estou sendo informado que pessoas estão sendo paradas pela imigração, no tráfico, na divisa do estado da Geórgia com Alabama. Eu já estou ciente disso.
Não sei aí na área de vocês, mas eu tenho contatos aqui dentro da Flórida que eu já estou informado que sim, está havendo detenções. A mídia não ventila isso por aberrações, né? Mas se eu posso dar uma humilde opinião, fico com a posição prudente que o pastor Jurandir está colocando, né? Vamos então Siga o dar um relator. tempinho mais, isso, segurar mais uma matéria O mês e passado aí que eu vamos ver olhei. porque muita coisa pode acontecer em 1, em 2, em 3 semanas. Todos estão entendendo, gente? Não é uma posição unilateral, mas acima de tudo, estamos apelando ao bom senso e à prudência, porque não custa nada sermos prudentes, não é verdade? Aí, Deus, misericórdia, teve compaixão, voltamos ao presencial assim, do dia para a noite, e aí acontece alguma coisa. E aí vai ficar ruim, né? Eu vou me sentir mal, o pastor Maurício vai se sentir mal, o pastor Andy vai se sentir mal, aí vai cair um mal-estar violento, né? Se até agora, graças a Deus, não aconteceu nada, vamos orar para que não aconteça nada, mas vamos fazer a nossa parte em sermos prudentes. Todos entenderam então, gente? Por uma questão basicamente de prudência. Vamos então... Pastor, Sim, rapidamente, para a gente já passar. logo no início do mês que estava para vigorar a lei, não tive nenhuma notícia de nenhuma apreensão, igual às vezes as pessoas falam, mas quando eu viajei para Maryland, na volta, eu pude ver muito carro de imigração parado naquelas rest area, entendeu? Não vi ninguém sendo abordado, mas eu vi a presença de muitos carros de imigração. Eu vou ser bem rápido do meu lado, né? Obrigado pelo seu depoimento, irmão Caetano. Eu viajei no dia 8 passado de julho para dar aula ao nosso núcleo presencial em Danbury. Então, eu saí daqui para o aeroporto de Hartford. Meu problema foi sair de Orlando. No que eu saí de Orlando, na fila do TSA, assim, tinha em torno de 16, 17 pessoas, e os oficiais do TSA escolheram aleatoriamente 8 pessoas, e eu fui a número 8. Aí saímos da fila e fomos para a famosa salinha, coisa que eu nunca vivi na minha vida. Fui para a salinha e ali me fizeram 5 perguntas. E aí eu perguntei, vem cá, qual é a intenção das perguntas? Para saber se o senhor mente ou não. Oh, que legal! Porque nós sabemos toda a sua vida. Aí falaram o meu nome completo, que eu sou diretor da Academia Bíblica Bereia, né? Que eu tenho um núcleo na cidade de Tampa. Eu falei, para, tá debulhando a minha vida? Calma aí. Eles sabem de tudo, gente. Eles sabem o que nós fazemos e deixamos de fazer. Só para você ter uma ideia. Mas eles queriam observar a minha honestidade nas respostas das perguntas. E aí eu perguntei, e se eu não fosse honesto nas respostas? Aí nós teríamos que conversar um pouquinho mais duro. Aí ele disse, we are going to get a hot talk. Falei, Mas dá um friozinho na barriga, gente. E, embora o TSA não tenha autoridade de polícia migratória, mas eles cabe o direito, ou reserva-lhes o direito, né, de fazer esse tipo de, digamos assim, de triagem. Mas graças a Deus, né, eu tinha tempo no meu voo, fui retido 40 minutos em média e pronto. Peguei o meu voo normal para Hartford, a volta não tive nenhum problema. Então, eu tô de acordo, né? O que o Caetano falou, né? Embora, quem sabe aí na área de Tampa você não ouviu nada, mas vamos ser prudentes, né? Que não custa nada. Vamos aguardar, continuando orando, e se as coisas realmente derem um passo para trás, voltamos sem nenhum problema para o presencial. Compreendido, gente? Desculpa estar tomando esse tempo, mas é importante, né? Como a gente não teve tempo para dialogar sobre esse assunto. Abra sua apostila na página 8, a apostila é pequenininha, né? Embora o conteúdo é bastante grande, bastante grande. Meus irmãos, vocês compreenderam a parte que abordamos na aula passada sobre a predestinação, sim ou não? Quantos entenderam? Observem que nós mandamos um slide separado, mostrando a vocês quais os pontos que Calvino se apega para fazer a afirmação que ele fez, né? E que tem causado danos no mundo evangélico, né? Salvo uma vez, salvo para sempre, né? Então nós não vamos nos estender, né? Se você tem alguma dúvida, acesse o vídeo da aula passada
tá? Com os slides extras que nós enviamos. Hoje nós vamos entrar aqui no ponto número 4. É possível perder a salvação? Uma perguntinha que todos nós evangélicos, independente que sejamos calvinistas ou não, é feita essa pergunta. No século V, depois de Cristo, Agostinho ensinou que o crente nunca poderia perder a salvação. Começa Agostinho e tantos outros depois, ao longo da história, vão fazendo essas declarações. Uma vez salvo, permaneceria salvo por toda a vida, independente das suas ações ou atitudes. Esta declaração deu início a um debate teológico que permanece até os nossos dias. É um debate infrutífero, por quê? Porque nós temos evidências de sobra na Bíblia, sobretudo pela questão do livre-arbítrio. Dizer que a salvação não pode ser perdida é anular o que Deus colocou dentro de nós, a capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre a porta larga e a porta estreita. Nesta abordagem que estamos fazendo agora, apresentaremos o conceito bíblico, demonstrando que o crente pode perder a sua salvação. Quantos de vocês, sinceramente, independente da igreja, da denominação que vocês, graças a Deus, estão aí já há um bom tempo, comungando, se congregando, independente da visão denominacional. Vamos falar agora através de princípios e convicções pessoais. Deixa eu dar um exemplo. O batista, ele tem convicções denominacionais e convicções pessoais, assim como nós, né, que somos pentecostais. Temos as nossas convicções denominacionais e as nossas convicções pessoais. Mas eu fui ensinado pelo pastor Antônio Gilberto da Silva, né, um grande servo do Senhor, mestre das Assembleias de Deus dos anos 60, 70 e 80, que as nossas convicções pessoais devem estar acima das convicções que qualquer denominação possa nos inspirar. Por quê? Porque denominação não salva ninguém, não salva. Mas a minha convicção pessoal em Cristo, essa sim, essa me leva para o céu, essa que me dá a certeza da minha salvação. Vocês estão me entendendo isso, gente? Acima de uma convicção denominacional, não podemos abrir mão, acima de tudo, que é a mais importante, das nossas convicções pessoais, porque as nossas convicções pessoais estão ligadas numa linha reta, num relacionamento direto para com Deus. Perfeito. Então, perguntando em cima das convicções pessoais, não denominacionais. Quantos de vocês creem que salvação, sim, pode ser algo perdido, baseado na sua convicção pessoal? Praticamente a maioria crê. Eu também. Então, vamos agora analisar qual é a visão bíblica. Obrigado, Orsino. A visão bíblica. O que a Bíblia nos fala sobre isto? Que nós precisamos ter aval bíblico, não é verdade? Precisamos ter respaldo bíblico. Precisamos ter base bíblica, até mesmo para conversar e argumentar com os presbiterianos, os metodistas tradicionais e alguns batistas que têm com o pezinho no chão, dizendo, salvo uma vez, salvo para sempre. Vamos lá. Ao estudarmos as evidências bíblicas que apoiam este fato, o aluno compreenderá por que só 4 séculos após a morte de Cristo surgiu este ponto de vista sobre o assunto em pauta. Mais de 400 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo é que esse assunto começou a ser debatido e polemizado. Mas vamos ver esse assunto nas Escrituras Sagradas. Um dos maiores argumentos bíblicos segundo o qual se pode perder a salvação é a frequente menção do condicional se. Palavrinha pequenininha, né? Se.
Mas esse C dá um problema daqueles. Vamos lá. Com respeito à salvação. As referências bíblicas a seguir revelam o fato de que a salvação na experiência humana depende da situação do crente, manifesta em expressões bíblicas, como permanecer em Cristo, continuar na fé, andar na luz, não retroceder. Aí nós separamos uma listinha bem básica, mas bem direta. Preste atenção nessa listinha. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 6. Se é que permaneceis na fé. Colossenses, capítulo 1, verso 23. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Se negligenciardes tão grande salvação, Hebreus capítulo 2, versículo 3. Se de fato guardamos firme até ao fim a confiança, Hebreus 3, 14. Se retroceder, Hebreus 10, 38. Se, porém, andarmos na luz, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Então, nós temos aí um leque, não muito grande, mas se a gente fosse continuar essa listinha, facilmente, escute essa, passaríamos de 30 a 40 textos. Facilmente. Aqui nós temos em torno de 7 textos, mas se continuássemos, entendem? Chegaríamos facilmente a 35, 42 textos. Vamos então às advertências diretas. A Bíblia contém muitas advertências acerca do perigo de cair da graça. Paulo advertiu os santos que achavam fazendo o que quisessem estariam salvos. Olha o que diz primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja e não caia. Para cair, basta estar de pé. Fácil, não é verdade? É muito fácil. Quem está deitado não cai. Mas quem está de pé, 2 toquezinhos de leve para cair. O escritor da Epístola aos Hebreus advertiu que é possível deixar o coração encher-se de descrença, a ponto de perder o quê? A salvação. Hebreus 3, 12. Olha que interessante. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, o que nos leva a endurecer o nosso coração a ponto de perder a sensibilidade ao Espírito Santo e ao arrependimento? Um coração endurecido pela incredulidade. A Epístola de Judas leva-nos a meditar nos santos do Antigo Testamento, dos dias de Moisés, quando diz: quero, pois, lembrar-vos que o Senhor, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas, verso 25. Então, todo o problema está o quê? Na incredulidade. Alguém me acompanha? A incredulidade é um mal grave. A incredulidade atrapalhou de Jesus fazer grandes obras, grandes maravilhas na cidade de Nazaré. A incredulidade levou o povo de Israel a murmurar e a ficar trafegando 40 anos na península do Sinai. A incredulidade leva ou tem levado a tantos e tantos ao grande fracasso. E o maior fracasso de um cristão, claro, é perder a salvação. Há uma exortação severa de João, não é? O apóstolo, que não deixa dúvida alguma quanto à possibilidade de perder a sua salvação. João registrou palavras do Senhor Jesus, palavras do Senhor Jesus. Então, João tem tinha plena consciência da possibilidade de perda da salvação. Olha o que ele registra em Apocalipse 2:11 e 3:11. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano
da segunda morte. O que é a segunda morte? A perdição eterna. Ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas ele, lá no capítulo 3, verso 11, registra de novo outras palavras do Senhor Jesus. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, João é muito consciente da necessidade de lutarmos para a manutenção da nossa salvação. Aqui temos alguns exemplos bíblicos da perda da salvação. A Bíblia não apenas ensina que é possível perder a salvação, mas também registra casos de várias pessoas que viraram as costas para Deus, perdendo por completa comunhão com Ele. No Antigo Testamento, acerca de Saul, que Deus lhe mudou o coração e que o Espírito de Deus se apossou de Saul. Está lá em 1 Samuel 10, 9 e 10. Mais tarde, porém, tornou-se possuído por um espírito maligno e terminou sua vida suicidando-se. Efésios 4, 27 está escrito: não deis lugar ao diabo. Alguém me perguntou algum tempo atrás, um crente pode se endemoniar? Sim e não. Como assim? Sim e não. Não se a sua vida estiver sendo plenamente, completamente dominada pelo Espírito Santo. Porque dentro do nosso espírito, a ver se vocês conseguem entender isso, dentro do nosso espírito não podem conviver dois espíritos ao mesmo tempo. Ou convive dentro de nós o Espírito Santo, ou convive dentro de nós um espírito maligno. Então, para um crente se endemoniar, o Espírito Santo tem que sair primeiro. Isso é possível? Claro que é possível. Olha o caso de Saul. Ele primeiro foi tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o encheu tremendamente. Foi usado por Deus, mas ele abriu o quê? Brechas, buracos, se assim podemos dizer, portas, para que o Espírito Santo se retirasse e, consequentemente, abrisse espaço para o quê? Para um espírito maligno tomar o lugar. Então, se você é um crente, vê um crente se endemoniando, a resposta bíblica é bastante simples. Em algum momento da vida dele, ele foi abrindo brechas. Isso não acontece, interessante, do dia para a noite. Não acontece. Isso é um processo. Ele vai abrindo brechas, vai abrindo brechas, vai abrindo brechas, vai abrindo brechas, vai dando o quê? Legalidade. Já ouviu falar dessa expressão? Dar legalidade. Alguém já ouviu falar dessa expressão, sim ou não? Esse é o grave problema. Quando o cristão decide dar legalidade a Satanás, aí é perigoso. A carta aos Hebreus fala muito sobre isso, de darmos legalidade, ou de alguém, de um cristão, dar legalidade. Por isso que temos que batalhar, lutar, para que esta legalidade permaneça sob os auspícios do Espírito Santo, que o Espírito Santo continue sendo aquele que tem legalidade total e completa nas nossas vidas. Mas se passamos uma vida sem santificação, sem arrependimento, sem confissão de pecados, se passamos uma vida com um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, o que você vai querer? O que o indivíduo vai querer? Ele vai abrindo o quê? Brechas, portas, legalidade. Aí chega num ponto que o Espírito Santo já está mais do que triste. É o que diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Chega num ponto que o camarada entristece tanto ao Espírito Santo, o Espírito Santo é educado, ele é um gentleman, ele vai dizer, o que estou fazendo aqui? O camarada não me quer, não quer conviver comigo, não quer conviver com o pai, não quer conviver com o filho, então eu tenho que buscar meu caminho. Aí no que ele busca a saída, aí vem um espírito maligno. E lembra-se o que Jesus ensinou? Um espírito maligno não vem sozinho, não. Como é que é? Quando um espírito maligno toma posse de uma pessoa, ele vem sozinho? Não. Como é que Jesus falou? Não. Quando ele toma posse, sim. Quando ele retorna, que ele não volta sozinho, né? Quando ele retorna, ele não volta sozinho. Aí tem um perigo. Pessoas que no passado, estão me acompanhando, que foram instrumentos nas mãos de Satanás.
vão para a igreja, estão ali servindo a Deus. Aí passa um processo complicado que as leva a esfriar na fé e abrir brechas. Aí é um grande risco de o Espírito Santo sair devido às brechas abertas ou dadas, ou à legalidade. Aí Satanás, ou os demônios voltam, mas não mais sozinhos, com 7. E no caso de um crente que nunca teve uma convivência direta com demônios, é um assunto um pouco profundo, não vamos tomar muito tempo em abordar isso, né? Temos que falar à luz da Bíblia. Então, ele perde a legalidade que antes pertencia a Deus, e essa legalidade ela é dada de bandeja para Satanás. É o que Paulo fala em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo, né? A palavra lugar no grego ali é o verbo legalidade. Não deis terreno, não deis legalidade a Satanás. Então, resumindo, um crente com uma vida em comunhão com Cristo, ele só pode ter o que? A habitação do Espírito Santo. Não pode conviver 2 espíritos com ele. Para Satanás ter a legalidade, então ele primeiro tem que ter aberto brechas. E essas brechas, elas não acontecem assim, do dia para a noite. É um processo. Ela perde a sensibilidade, ela perde a comunhão, ela perde a visão. É um processo que vai deteriorando, corroendo a comunhão até o ponto de o Espírito Santo ficar tão triste, tão triste, tão triste, o camarada já perde a sensibilidade e o arrependimento, aí vem um espírito maligno e toma posse daquela pessoa. O caso de Saul, né? Saul brincou com fogo, porque ele foi tocar onde? Ter convivência com uma feiticeira, com uma pitonisa. Eita! Mas tudo começa lá atrás, no capítulo 15. Se você analisa com carinho, olha só, todo o problema começa no capítulo 15. Qual o problema? Samuel deixou bem claro, espera eu chegar, para que o sacrifício seja apresentado. Eu pergunto, Saul teve paciência? Não. Ele fez o sacrifício, mas não cabia a Saul apresentar o sacrifício. Tanto que lá em 1 Samuel 15:23 está bem claro. Obedecer é melhor do que? Sacrificar. Sacrificar. E o texto bíblico coloca, né, que a idolatria ou a desobediência está no nível do pecado da feitiçaria. Então isso é perigoso. Desobedecer ou idolatrar, o que é idolatrar? Colocar algo ou alguém no lugar que pertence à adoração unicamente dada a Deus, ao Senhor nosso Deus. Então está no mesmo nível, não é, do pecado da idolatria ou da feitiçaria. Então, para que um cristão perca a morada do Espírito Santo, ele tem que pisar muito, 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 e de forma bastante consciente. O escritor da Epístola aos Hebreus, como falei, ele deixa bem claro que o grande problema é a incredulidade. A Epístola de Judas leva-nos a meditar nos santos do Antigo Testamento dos dias de Moisés, quando diz: quero, pois, lembrar-vos que o Senhor, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Todo o problema, incredulidade, incredulidade. Há uma exortação severa de João que não deixa dúvida alguma quanto à possibilidade de alguém perder a salvação. Como já falamos, né, em Apocalipse 2:11 e 3:11. Agora, exemplos da perda de salvação. Já falamos de Saul, né, que perdeu a sua salvação. Está dito de Salomão que na sua juventude amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Mais tarde, isso aqui é sério, ó. Ele rejeitou a Deus e começou a adorar falsos deuses. 1 de Reis 11:1, 8. Aí alguém diz, mas peraí, está provado 100% que Salomão pudesse ter definitivamente perdido a salvação? 100% não. No caso de Saul, sim. No caso de Salomão, fica uma situação no ar. Vamos ler esse texto? E aí a gente
pode usar esse texto para uma futura meditação, que nós não faremos isso hoje, né, devido que é horário de prova, mas é válido, muito válido, não levar isso a título de debate, mas de observação. O William está muito bem acompanhado, não Aluna nova poderia para ser melhor. academia. Olha, depois da Trindade, a companhia do William é violenta. William, quem dera que o meu menino fosse desse tamanho. O meu menino tem 27 anos, 6 pés de comprimento e 300 libras de peso. Não dá, não. Se eu colocar ele no meu colo, ele me naufraga, me quebra. Vamos lá. 1 de Samuel, capítulo de número 11. 1 de Reis, desculpe. 1 de Reis, capítulo 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 8. Vale a pena meditarmos nisso. E aí chegamos, de uma certa forma, a alguma conclusão, embora não tenhamos, quem sabe, uma conclusão final e definitiva. Ora, ainda filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Olha a listinha. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Tudo um povo pesado da idolatria. Todos os grandes idólatras que marcaram a história antiga ali. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguires os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor, que coisa séria. 3. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão, olha quem Salomão segue, meu Deus, que pesado isso aqui. Astarote, deusa dos Sidônios, uau! Era a deusa que Jezabel também seguia, não é? E a Milcom, abominação aos amonitas. Meu papai, se você nunca leu isso aqui, leia isso aqui. É um conteúdo muito forte. Versículo 6. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos. Outro deus pesado daquela região. Abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Só demônio, gente, que Salomão se envolveu. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Olhando e lendo a grosso modo, qual a conclusão que chegamos? A grosso modo, que Salomão pudesse ter perdido a salvação, correto? Olhando a grosso modo. Mas quem somos nós para chegar a uma conclusão final? Embora eu fiz essa abordagem aqui para nós pensarmos. Saul ficou um pouco mais evidente, mas Salomão... A única evidência, vamos assim dizer, que nos deixa divididos de fato é quando você lê o capítulo 12 de Eclesiastes. Quando você tiver um tempinho, vá lá no capítulo 12 de Eclesiastes e aí você sente um tom curioso, né? Um tom de incerteza, um tom de insegurança, como ao mesmo tempo Salomão frio e irredutivo, e ao mesmo tempo um Salomão quebrantado e até um tanto arrependido, porque ele fala da sua preocupação com a eternidade. Dê depois uma olhadinha com calma no capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Resumidamente, então, nós não podemos chegar a uma conclusão final. A grosso modo, sim, poderíamos aqui dizer que Salomão, de fato, perdeu a sua salvação. A grosso modo. Mas não temos condições de fazermos uma afirmação final partindo do princípio que você lê o capítulo 12 de Eclesiastes e o tom ali é diferente.
tá? Tá bem dividido a coisa. Eu sei que isso ainda é um assunto que os teólogos estão debatendo pesado, mas eu não estou aqui para fazer debates com respeito a este ponto em particular, né? Porque em questão de eternidade, só um conhece, só um que sabe, só um que definitivamente bate o martelo e dá a palavra final. Em casos que não tenhamos uma visão bíblica bem definida. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? No caso de Judas, temos uma visão bíblica bem definida. No caso de Saul, temos uma visão bíblica bem definida. Mas no caso de Salomão, não temos essa visão bíblica bem definida, apesar de que esse texto que acabamos de ler, ele é pesado, ele é muito pesado. Então, dá muitas evidências trazendo-nos a crer, ou levando-nos a crer, que Salomão queimou todos os cartuchos possíveis ao arrependimento. Mas sabe-se lá, irmãos, que Salomão, na última hora, se arrependeu e adquiriu a salvação, ou readquiriu a salvação, ou foi restaurado? Quando chegarmos lá no céu, sem dúvida, teremos essa resposta. Aqui na Terra ainda, por enquanto, ficamos na curiosidade. Está... Bom, no Novo Testamento, como já falamos, Professor, fale comigo, William. só uma dúvida. Moloque era aquele que eles queimavam, que tinha uma cavidade, a estátua tinha uma cavidade na barriga e eles queimavam a Exatissimamente, criança? exatissimamente. Onde as crianças eram queimadas vivas. Imagina o negócio. Salomão se inclinar para isso. Não, digamos, essa turma aqui de deuses, só essa turma aqui de deuses, 4, 5 já é o horror da antiga Canaã. E quem iria imaginar que Salomão se inclinaria à adoração dessa turma perigosa, dessa turma satânica, diabólica, pesada? Ninguém consegue acreditar. O homem que foi dotado de uma graça de Deus, de uma sabedoria da parte de Deus, chega a esse ponto que chegou. Ou seja, diz a escritura desse texto que acabamos de ler, aquelas mulheres lhe perverteram o seu coração. Mas para uma mulher perverter o meu coração, eu tenho que dar permissão. Concorda comigo? Para minha mulher perverter o meu coração, eu tenho que abrir para... Eu tenho que amar mais a minha mulher do que a Deus. Quando eu estava noivo de minha mulher, eu deixava bem claro para ela, ó, se você tentar perverter o meu coração, brincando, claro, brincando com ela, ela levou a sério, como aquelas mulheres perverteram a Salomão, me esquece. Ah, que Jesus está acima. Não, misericórdia. Eu vou fazer de tudo. O teu coração está cada dia mais inclinado para o Senhor. Aí, glória a Deus. Por isso que estamos agarradinhos há 30 anos. Ou vocês pensam, se minha mulher estivesse me ajudando a perverter meu coração, eu estaria coladinho com Maria Luísa. Não, é ruim. Meu coração pertence a um só, como eu acredito que o seu coração pertence a um só, Jesus. E se seu cônjuge não compartilha desse mesmo desejo, então o negócio está complicado. E Salomão se permitiu, né, ser pervertido, não por uma, mas por 700 mulheres, eita, e 300 concubinas. Mas lá no céu, tranquilo. Lá no céu nós vamos saber o resultado. Se ele foi salvo, foi no gongo. Fale, William. Salomão, na verdade, ele introduziu isso para o povo israelita, né? Ele não simplesmente se curvou, ele levantou altares que ficaram lá. E, se eu não me Isso, que engano, foi um só falou... pouco pior o negócio. Exatamente, não foi simplesmente ele, Além foi dele o ter povo. sido pervertido, ele perverteu, Sim, que sim. é mais grave. E parece que quem tirou isso aí foi só Josias, depois Josias, exatissimamente. O muito tempo. negócio é de, se a gente for avaliar, entendeu? De forma nua e crua, Salomão não foi salvo, se a gente for avaliar de forma nua e crua. Mas tem que tá, se a gente for colocar o peso do pecado dele, de forma alguma ele seria salvo, mas exato. Aqui tá a grande questão, né? Que o peso do pecado naquela época não foi pago da forma que foi o nosso, mas... Porém, se na última hora, no bater do gongo, ele se arrependeu, aí já era. Aí ele reverteu todo o processo. Exatamente. E o bater do gongo é um mistério, é verdade? O bater do gongo
é aqueles segundinhos, né, que separam nossa existência humana tão frágil com a entrada da eternidade, né? O ladrão da cruz é um exemplo, entendeu? Ali foi uma questão do gongo, fez tudo que era errado e pesado ao longo da vida. Pois Bastou é. ele... A Sim, pergunta era, entre Salomão e Josias, a gente teve um decurso de tempo aí de mais ou menos quanto que sou leigo nessa 400 anos, 400 anos. 400 anos de adoração para essa turma aí. E que turma, hein? Muito pesado. Mas eu concordo contigo, William. Se a gente for avaliar pelo peso do pecado, nenhuma possibilidade de salvação Sim. para Salomão. Mas esse não é o critério, né? Não é o critério. Concordo contigo, porque a Bíblia, interessante, né? Ela manifesta a graça rasgada em todo o período do Novo Testamento. Mas não se iluda, a graça também estava no Antigo Testamento. Oculta, embutida, sutil, mas a graça estava lá. E sabe qual foi a primeira manifestação da graça no Antigo Testamento? Alguém sabe? Quero daqui 50. Eu quero daqui 50. Ai, papai do céu! A primeira manifestação da graça de Deus do Antigo Testamento. Eu sei que você já leu. Não é? Hein? Não é? Não é! Ô, irmão Marcos! Por isso que está de vermelho hoje, invocando o sangue de Jesus que redime, que purifica e deixa branquinho algo mais que a neve. Não é, irmãos. Foi a primeira manifestação. Deixa eu colocar aqui, senão vou ser injusto com o irmão Marcos Tavares. 50, coisa boa, irmão Marcos. Irmão Marcos está lendo a Bíblia de joelho, né? E pedindo, Senhor, não me deixe esquecer nada, porque esses pontinhos serão meus. Não te largarei enquanto me abençoe, porque o Josevaldo não está hoje aqui. Se o Josevaldo, você que é ruim, o Josevaldo ia fazer até meu. Que Josevaldo é rápido. Josevaldo e Evaldo, nessa dupla aí, olha, eles correm rápido, não deixa passar nada. Graça. Vamos rapidinho lá. Nosso horário já está chegando ao final. Gênesis capítulo 8. Vamos ver isso aqui. A primeira manifestação da graça de Deus. Na verdade, no capítulo 6. Desculpe. Gênesis capítulo 6. Versículo 8. Anote ali, vale a pena você anotar. Quando se deu a primeira manifestação da graça de Deus no Antigo Testamento, no relacionamento entre Noé e Deus. Diz o texto lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Porém, Noé achou o quê? Achou o quê? 2 dracmas diante do Senhor, 2 talentos de ouro diante do Senhor. Noé encontrou um estáter, como Pedro encontrou na boca do peixe. Não foi isso? O que Noé encontrou diante do Senhor? Por favor. Ele já está debulhando, o Evaldo está apelando. Está debulhando teologicamente a palavra. Eu estou entendendo o Evaldo. Estou no espírito do Evaldo. Favor. Ele está explicando, ele está dando a hermenêutica da palavra. Mas a palavra aqui é graça. Está certo, Evaldo? Não está nada errado. Mas é graça. Então, Noé encontrou graça diante do Senhor, certo? E Salomão poderia ter encontrado, em algum momento, a graça, o favor de Deus, que o levou ao arrependimento de toda a perversidade que ele cometeu, e aí entra a brecha para a salvação. Acreditamos que isso foi uma coisa, se aconteceu de fato, muito rápida demais, porque continua batendo nessa tecla. Salvação sempre foi e será um grande mistério. Chegando lá no céu, já fiz esse acordo aqui na terra com o Espírito Santo. Chego lá, te dou um abraço, Jesus, e me responde e me diga, aonde está Salomão? Nem quero saber de Adão. Eu sei que eu vou ver ele de graça. Mas a pergunta é, Salomão. Aí o senhor vai dizer, não está aqui não, ou está ali, ó. Se está ali, eu vou lá e vou dar uma beijoca no Salomão, como eu costumo dar no Damiano, né, com carinho, com respeito, né? Vou dizer, parabéns, rapaz, você chegou aqui, por causa que dá graça. Foi um filetinho, mas tu pegaste a graça. Agora, se o senhor lá vai dizer, Salomão está aqui não, aí paciência, né? Não vamos entrar
em desespero, porque ele... Não tem um detalhe? Não tem um ditado? Quem procura, acha. Então, Salomão procurou, mas que Deus tenha misericórdia de todos nós. Em nada somos melhores do que Salomão. Fechando aqui, ó. No Novo Testamento, o exemplo mais destacado de um desviado e apóstata é o de Judas Iscariotes, porque é muito evidente. Judas, no princípio, era um verdadeiro crente em Deus, pois jamais Cristo confiaria a um pecador no ministério de evangelizar, curar enfermos, expulsar demônios. Porém, já por ocasião da última ceia, Judas havia abandonado a fé. Tudo é um processo. Cristo já sabia que Judas já não fazia parte do grupo dos salvos. O próprio Judas confirmou isso quando traiu a Cristo e suicidou-se. Himeneu e Alexandre, dois cooperadores de Paulo, após manter a fé e boa consciência, naufragaram na fé. E Paulo os entregou a Satanás. Essa expressão, se quiser anotar, é interessante. O que significa essa expressão, entregar a Satanás? Isso é uma figura de linguagem. Muita gente diz, Paulo fez um despacho de macumba e colocou esses camaradas em lá os lençóis. Não. Anote aí, entregar a Satanás é uma figura de linguagem que aplica-se à expulsão da congregação. Então eles foram expulsos, desligados do rol de membros da igreja local. Sim, senhor. Isso que quer dizer entregar para Satanás. Era uma expressão daquela época, não é? Se a gente for tomar de maneira literal hoje, é colocar literalmente o camarada nas mãos do diabo. E não se trata disso. O que o texto aqui está nos inferindo. Anotou aí? Então, entregar a Satanás, ou nas mãos de Satanás, é expulsar do rol de membros, ou da comunhão da igreja. E se pode fazer isso? Claro, Paulo fez. Paulo tinha a instrução do Espírito Santo para fazê-lo, para aquelas pessoas que estavam trazendo danos à comunhão. E é bíblico, né? Está lá em Mateus capítulo 18. Vamos rapidinho, já vamos terminar para entrar na prova. Mateus capítulo 18. Jesus deixa a instrução de como se aplicar disciplina na igreja. Pastor, para mí me falaram que isso aí era ser deportado para a Argentina. Eu não sei. Então você é deportado para a Argentina. Pensa num cara que sonha com a Argentina. Essa noite eu sonhei que eu estava na província de Mendoza, colhendo azeitonas. Se conheceste Mendoza, terra bonita demais, não menosprezando Buenos Aires, mas Mendoza é demais. É muita azeitona e muita uva no planeta. Que é isso? Mas deixa quieto, Damião, não mexe com esse povo não, que é bem complicado. Mateus capítulo 18. Vamos lá rapidinho para fechar aqui. Versículo 15. Os níveis de disciplina segundo Jesus. Segundo Jesus, não é segundo o Papa, não é segundo fulano tal, cicrano tal, é segundo o Senhor Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo, e entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Primeiro nível de disciplina, a exortação cara a cara, tete a tete, corpo a corpo. Verso 16. Porém, se não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Segundo nível de disciplina, leva 2 pessoas, entra como testemunhas. Ouviu? Se arrependeu? Amém. Se não se arrependeu, passa para o terceiro nível. O terceiro nível, se ele não os atender, diz-o à igreja. Então, leva para a igreja. E vai para o último e 4º nível. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. É uma outra expressão que também traduz expulsar da comunhão da igreja. Então o Novo Testamento tem 2 expressões bem típicas da época, que traduzidas na nossa mentalidade de hoje significa expulsar da congregação, sair da congregação. E hoje tem igrejas, né, que expulsa assim, de graça, não precisa nem passar pelos 4 níveis. Mas aqui, segundo Jesus, para ser expulso da congregação, tem que passar pelos 3 níveis. Não atendeu o primeiro nível, não atendeu o segundo, não atendeu o terceiro, fazem-o como publicano,
considera-o como gentio e publicano. Anotou? Aí está se tratando também de expulsão do meio da igreja ou expulso da congregação. Demas, outro associado de Paulo, é declarado um ajudante fiel. Estava presente quando Paulo escreveu as suas epístolas aos Colossenses e a Filemão, Colossenses 4:4 e Filemão, verso 24. Paulo mesmo o chamou de cooperador seu. É difícil imaginar que ele não fosse um crente verdadeiro, no entanto, mais tarde abandonou a fé, isto é, a salvação, por causa do seu amor ao presente século. Veja que curioso, né? Um grande cooperador de Paulo perdeu a fé, porque decidiu escolher o seu amor ao mundo do que seu amor ao Senhor Jesus Cristo. Com isso, nós finalizamos aqui a nossa matéria. Próxima matéria, evangeliza missões. Anote aí, se eu não falei, falo de novo, se eu não falei, eu vou falar agora. Irmão Orsino, cuja simpatia vocês conhecem melhor do que eu, vai estar na responsabilidade de distribuir as apostilas da nova matéria, né? Eu estava observando que na correria não tive tempo essa semana, mas se eu mandar pelo correio, não vai chegar na quinta-feira. A minha ideia era mandar pelo correio para a igreja e ali o pastor Maurício ou algum irmão que ele indicasse faria a distribuição, mas eu já avaliando, já estive no correio hoje, e mesmo que eu mandasse amanhã, não chegaria mesmo, né? Com priority mail, não chegaria na quinta, chegaria na sexta. Tá vendo um pouco de volume entre aqui e Tampa, então eu não vou correr o risco. O que eu vou fazer? Na terça-feira, eu vou de manhã a Tampa, já tenho a passagem comprada, vou chegar em Tampa às 10h30 da manhã e vou colocar a caixa das apostilas na mão do irmão Orsino. Então, na parte da tarde, o irmão Orsino já terá as apostilas e eu sugiro que você o procure para retirar sua apostila, tá? Para a aula na quinta-feira. Então, próxima quinta-feira, que eu gostaria que todos, na medida do possível, por gentileza, já pudessem ter em suas mãos a apostila da nova matéria, evangelismo e missões. Todos estão me entendendo, gente? Então, procure o irmão Orsino. Entre em contato com ele ou se comunique ali no grupo, tá? E busque a melhor maneira para você alcançá-lo, porque ele vai alcançar a você a apostila. Vou mandar algumas apostilas de sobra. Sim, William? Ela vai ser disponibilizada no grupo, no formato PDF, como foi a de soteriologia? Sim, mas eu farei como eu faço em qualquer turma. Eu vou disponibilizar em PDF e também no formato físico. Maravilha. Entendeu? Então, sempre o aluno vai ter os dois formatos, nunca um único formato. Alguém está me entendendo? Sempre. Eu vou disponibilizar nesse final de semana no formato PDF, mas aí já na terça-feira à tarde, quem fizer questão de ter, né, ela encadernada, só procurar o Orsino. Mas já no final de semana, entre sábado e domingo, já vou estar disponibilizando no formato PDF. Tá bom, gente? Tudo entendido? Maravilha! Vamos tomar 5 minutinhos, só 5 minutinhos. Pastor, Sim, senhora. o senhor vai estar também enviando as provas da... Vou fazer o possível, né? Já vou colocar num envelope fechado com os nomes dos alunos e enviando as provas. Se eu não conseguir fazer isso, porque eu estou com muita quantidade de documento, eu me comprometo a mandar pelo correio de forma separada, mas eu vou fazer de tudo, inclusive eu viajo amanhã, né, para Danbury, Connecticut, para estar me ministrando aula lá e só regresso na segunda pela manhã. Então eu vou fazer de tudo para eu estar o mais organizado possível, né? Se for o caso, então eu já mando dentro dessa